Boa noite, pessoal. A gente é aluno do IFCE, Campus Quixadá. Estamos aqui na disciplina de resíduos sólidos. A equipe é formada por mim, Rubens Rabelo e a Giovana Braga. O nosso tema é sobre os resíduos que são gerados pela construção civil. Então, assim, a gente tem o contexto histórico de como a construção civil foi papel fundamental tanto no desenvolvimento da civilização primitiva até chegar aos nossos dias de hoje, né? Então, a primeira parte é que ela foi de papel fundamental no desenvolvimento da civilização. O homem sempre necessitou de tecnologias para que com elas ele pudesse se desenvolver. A gente percebe desde o tempo do domínio da agricultura que o homem fez obras dessa questão de construção civil que possibilitassem o desenvolvimento e a melhoria da qualidade da agricultura, no caso, para seu próprio abastecimento. Então, aqui no Brasil, a construção civil se deu os seus primeiros passos na era colonial. A partir do momento que Portugal veio ter morada aqui no Brasil, houve um grande desenvolvimento nessa área de construção de moradias para abastecer a família real e também a questão religiosa na construção de igrejas para a questão da catequizar a população que já morava aqui. A gente vê uma grande alavancada desse desenvolvimento na era do governo Vargas. A gente até pode perceber que nos anos 50, no tempo do período do JK, de Juscelino Kubitschek, através do plano de construção de Brasília, que o Brasil já estava passando por esse processo de desenvolvimento da construção civil, através da construção da capital, que posteriormente iria ser Brasília, e a questão de cursos especializados nessa área. Hoje, atualmente, se percebe que a construção civil ela é um pilar da economia brasileira. É notório que quando existe o desenvolvimento da economia brasileira, a construção civil também cresce de acordo com que a economia cresce. E também ocorre ao contrário, né? Se a economia baixar, existe uma diminuição no mercado da construção civil. Existe uma grande participação da construção civil no PIB nacional, que se gera em torno de 5% do PIB total, de acordo com o IBGE em 2015. E que essa traz um grande benefício para a população, porque ela dá emprego para as pessoas, no caso. Atualmente, existe um empecilho na questão das empreiteiras, porque elas são as principais responsáveis em relação aos resíduos que são gerados. Assim como a construção civil ela é um pilar importante para a economia, ela também é um tipo de empreendimento que gera uma grande quantidade de resíduos, 50% se comparado com outros tipos de empreendimentos. Então, aqui no Brasil também se percebe a necessidade da construção de um tipo de instrumento que possa ajudar as empreiteiras a como resolver esse tipo de problema negativo que existe na questão da construção. Hoje, aqui no Brasil, a principal resolução que norteia em relação aos resíduos provenientes desse tipo de empreendimento é a resolução de número 307 de 2002 do CONAMA, que ela vai dar os principais conceitos presentes nesse mercado, além de responsabilizar aqueles que são responsáveis para a questão do gerenciamento da construção dos resíduos que são gerados para a construção civil, e também vai dar classificação desses resíduos, facilitando a questão da segregação dele de acordo com o material que ele vai ser gerado. A gente vai começar aqui a falar um pouco da resolução CONAMA 307. O artigo 1º, ele fala o que essa resolução vai tratar, que no caso vai tratar na questão do gerenciamento e nortear os resíduos e rejeitos que são gerados pela construção civil.
No artigo 2, inciso 1, ele vai começar a conceituar os principais conceitos desse tipo de mercado. Primeiro, ele fala da questão dos resíduos da construção civil, que ele vai dizer que são aqueles provenientes das construções, reformas, reparo e demolição de obras de construção civil. E ele dá alguns tipos de exemplos, que são os tijolos, blocos cerâmicos, além de tintas, madeiras e compensados, como forro e argamassa. No inciso 2, ele vai falar daqueles que geram esse tipo de resíduos, que são tanto pessoas físicas ou jurídicas, tanto de públicas como privadas. Então, esse inciso ele vai falar que todos aqueles responsáveis que são geradores desse tipo de resíduos são responsáveis na questão do seu gerenciamento. No inciso 3, ele vai falar dos transportadores, que são aquelas pessoas físicas ou jurídicas que têm a principal incumbência de coletar esse tipo de resíduo e dar o seu destino correto também, no caso. Os agregados são os materiais presentes no resíduos, na construção civil. Então, ele vai dizer isso, que são aqueles materiais que podem ser reciclados ou reutilizados, que fazem parte no projeto do planejamento da construção civil. O artigo 5, ele vai falar da questão do gerenciamento, que as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, elas têm as metas como reduzir, ou reutilizar, ou reciclar esses resíduos para que eles não possam ser algum tipo de malefício para o meio ambiente posteriormente. No inciso 5 e 6 e 7, ele vai tratar da questão da reutilização dos resíduos, da reciclagem e do beneficiamento. A reutilização tem a ver com a utilização desse tipo de resíduos sem que ocorra a transformação nas propriedades químicas ou físicas do resíduo. Ele é utilizado da sua forma como ele está lá, no caso. No inciso 7, ele vai falar da questão da reciclagem, que já ocorre uma transformação no material do resíduo que foi gerado. E o beneficiamento, que fala no inciso 8, é o ato de submeter o resíduo a operações ou processos que tenham por objetivos dotar de condições que permitam que seja utilizado como matéria-prima ou produto. Então, nós temos esses 3 tipos de instrumentos, que são a reutilização, reciclagem e beneficiamento, que são tratados no inciso 6, 7 e 8. Já no inciso 9, vai ser tratado os aterros de resíduos da classe A. Lá no artigo 3, ele vai classificar cada tipo de resíduos de acordo com o material que ele é feito, do perigo que ele pode acarretar, e que esses materiais eles são separados de maneira diferente, já para facilitar a segregação dos resíduos por parte do gerenciador. E ele vai falar dessa questão do aterro, dos aterros de resíduos de construção civil que são propícios para esse de classe A. Boa noite, eu sou Giovana. Eu vou dar continuidade à resolução do CONAMA número 307. Área de transbordo e triagem de resíduos à construção civil e resíduos volumosos ATT. Eles são áreas destinadas ao beneficiamento ou à disposição final desses resíduos. O gerenciamento de resíduos sólidos, no artigo 2, inciso 11, vai falar das etapas que compreende esse gerenciamento, que são a coleta, o transporte, o transbordo, o tratamento, a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. A gestão integrada de resíduos sólidos, que fala no artigo 2, no inciso 11, ele vai falar da sustentabilidade, onde nessa sustentabilidade deve estar incluso a questão social, a questão econômica, a questão ambiental de toda uma população. Eu tenho que levar em consideração as características dessa população.
A classificação dos resíduos da construção civil, no artigo 3, como o Rubens havia falado anteriormente, ele vai classificá-los em classe A, B, C ou D. Na classe A, a gente está falando de agregados minerais, os recicláveis, como tijolos, cerâmicas, argamassa. Na classe B, eu estou falando dos recicláveis, como o plástico, os metais, o vidro, gesso, madeira. Na classe C, são não recicláveis, como lixa, massa corrida, massa de vidro, saco de cimento, onde atualmente não existe uma tecnologia para que esses resíduos sejam reutilizados, reciclados, enfim. E a classe D são os resíduos perigosos ou contaminados, como tintas, solventes, telhas de fibra cimento, que contém amianto, etc. No artigo 4º, a gente está falando dos geradores em específicos. Os geradores, eles têm que atender uma sequência, uma prioridade, onde em cima do topo, no topo dessa prioridade, vai estar a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento e, por fim, o rejeito ambientalmente adequado dos resíduos sólidos da construção civil. No seu parágrafo 1º do artigo 4º, ele fala que os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, ou seja, em áreas de bota fora, que são encostas, corpos d'água, lotes vagos em áreas desprotegidas por lei, como é algo que a gente não é algo que é muito cumprido. No artigo 5º, ele vai falar sobre os instrumentos. Os instrumentos citados no CONAMA, do número 307, fala do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, a ser elaborado tanto pelos municípios como pelo Distrito Federal, em consonância com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos da Construção Civil, o que deve constar nesse plano, né? Deve constar as diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades dos pequenos geradores, em conformidade com os critérios técnicos do Sistema de Limpeza Urbana local e para os planos de gerenciamento dos resíduos da construção civil, a serem elaborados pelos grandes geradores, possibilitando o exercício da responsabilidade de todos os geradores. Segundo, o cadastramento de áreas públicas ou privadas aptas ao recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos volumes, em conformidade com o porte da área urbana municipal, possibilitando a destinação posterior dos resíduos oriundos de pequenos geradores às áreas de beneficiamento. Terceiro, o estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de beneficiamento e reservação dos resíduos de disposição final dos rejeitos. Quarto, a proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não licenciadas, como as de bota fora, como foi falado no parágrafo 1º. O incentivo à reinserção dos resíduos reutilizados ou reciclados no ciclo produtivo. A definição de critérios para o cadastramento de transportadores, até porque os transportadores é quem faz o trajeto da fonte geradora até a disposição final, então eu tenho que ter um controle de onde essas pessoas estão dispondo finalmente esses resíduos da construção civil. As ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes envolvidos, as ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e possibilitar a sua segregação. No artigo 8º, ele vai falar que serão elaborados e implementados pelos grandes geradores, os planos de gerenciamento, no caso, eles são elaborados por grandes gerenciadores, e eles têm como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequada dos resíduos. O plano de gerenciamento dos resíduos da construção civil, no artigo 9, ele volta a falar de grandes geradores, que quando esse plano ele é confeccionado, onde ocorre o planejamento, ele tem que levar em consideração alguns quesitos, como a caracterização dos resíduos, de acordo com o artigo 3, a triagem desses resíduos, o acondicionamento adequado, um transporte adequado e uma destinação adequada para todos eles. No artigo 10, a gente vai falar que após a triagem, após esses materiais serem separados, eles devem ser destinados conforme a sua classificação. Por exemplo, da classe A, onde estou falando de madeira, onde estou falando de telha, eles deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados nas áreas de aterro de construção civil, sendo dispostos a modo a permitir sua utilização ou reciclagem futura. Os resíduos de classe B, que são, por exemplo, plástico, etc., o gesso, papelão, eles deverão ser reutilizados, reciclados
transportados ou encaminhados às áreas de armazenamento temporário serão dispostos de modo a permitir sua utilização ou reciclagem futura. A classe C, onde ele deu o exemplo de saco de cimento e tal, mas são materiais onde a resolução ela não define, porque não há tecnologias para que esses materiais sejam reutilizados, eles deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas específicas, e a mesma coisa acontece com os resíduos da classe T, que são resíduos perigosos. Eles devem ser destinados de acordo com as suas normas técnicas. No artigo 11, fica estabelecido o prazo mínimo de 12 meses, a partir da publicação desta resolução, para que os municípios do Distrito Federal elaborem seus planos de gestão de resíduos da construção civil, que deverão ser implementados em até 6 meses após sua publicação. Esses foram os artigos principais sobre a resolução do CONAMA 307. E a gente vai abrir um debate, vou voltar aqui o slide, uma imagem bem do começo, para que a gente possa conversar um pouco sobre a cidade. A gente vai voltar o assunto para a cidade de Quixadá, o que a gente acha sobre os problemas que ocorrem aqui dentro da cidade, umas possíveis inovações que poderiam ter aqui nas construções que a gente vê. Eu vi construções recentes aqui, Rubens, onde os resíduos, todos eles eram dispostos em calçadas. É uma disposição totalmente inadequada, ou então, quando não são dispostos em calçadas, eles são dispostos em áreas de bota fora, próximo a corpos d'água, com a açude do Eurípides aqui. Pois é, no caso, que teve um artigo, né, até comentamos um pouco, antes de começar a apresentar, que eu e uns colegas, numa disciplina de metodologia, a gente foi atrás das principais empreendimentos relacionados à construção civil, e eles demonstravam que conheciam a resolução, conheciam esse tipo de legislação, conheciam as ferramentas que são apresentadas a eles, como a logística reversa, a triagem, mas, de acordo com eles não tinham o conceito técnico, né? Ele não tinha aquela base técnica para implementar esse tipo de planejamento que está no CONAMA dentro do seu plano de projetos, né? Sendo que o gerenciador ele tem que ter essa responsabilidade de implementar esse tipo de legislação, dos principais artigos que estão aí dentro do CONAMA. Então, de certa forma, eu acredito que para melhorar essa questão dos resíduos, existe uma necessidade que, como fala na PNRS, de uma responsabilidade compartilhada entre todos. Tanto com o meio educativo, que no caso é o IFCE, que possui 3 tipos de engenharias, que é a engenharia de produção civil, ambiental e sanitária, e a própria engenharia civil, tentando colocar bases sustentáveis para esses projetos que estão nessas empresas privadas, né? Então, tem que ter esse tipo de compartilhamento, tanto com a esfera pública e a esfera privada, tentando minimizar os impactos que são gerados esse tipo de resíduos, no caso. Sim, porque a gente até sabe que existem inovações mais sustentáveis, mas acaba, às vezes, elas sendo tão inviáveis para que você adquira ou coisa do tipo, que você acaba não utilizando. Como a própria lei diz, que haja incentivos para que algo seja reinserido ou algo novo seja implementado, como a questão do concreto vivo, onde aquele concreto se cura sozinho, que foi uma nova descoberta, etc. Mas fazer um concreto desse tipo, produzido para chegar assim tão longe, sem incentivo, é algo bem complicado, e a gente acaba vendo o que a gente vê, onde o CONAMA não é respeitado, onde o meio ambiente acaba sofrendo, um dos principais prejudicados é a saúde pública. Pois é, o meio ambiente também, né? No meio ambiente. Isso, tudo acaba ficando prejudicado. Fica bonito o prédio, mas no final não teve um custo-benefício lá tão bom. Pois é, acaba que sendo aquela coisa porque muitas vezes a empresa quer o lucro, né? Aquela coisa barata que se torna cara
porque não existe um gerenciamento correto, né? Sim, com Acaba que certeza. prejudica outros meios, como o meio ambiente, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Então é isso, né? Espero que tenham gostado e boa noite.